Vamos agora à nossa série de entrevistas aí com os vereadores eleitos nas eleições deste ano em Paracatu. E hoje a nossa entrevista é com o vereador eleito, o Denis Brasileiro. E agora converso com o vereador eleito, o Denis Brasileiro, que veio aqui ao estúdio da TV Minas Brasil para falar um pouquinho para a gente como foi, né, a sua passagem aí para chegar ao cargo do Legislativo. Denis, bem-vindo à TV Minas Brasil. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite, muito obrigado à TV Minas Brasil. E é um prazer para mim ter a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessa trajetória de como foi chegar à situação de vereador eleito aqui de Paracatu. Denis, eu te pergunto, como você avalia, né, a sua candidatura, o que você atribui às eleições desse ano de 2020? Eu acredito que assim, boa parte do que me levou ao resultado foi exatamente o que eu sentia, o que me levou a ser candidato. É a indignação, não estar aceitando o sistema e os representantes que a gente tinha e a forma que a política vinha sendo feita aqui em Paracatu. Então, o mesmo sentimento que me levou a decidir entrar na política, eu acredito que é o sentimento que também fez com que as pessoas pudessem acreditar em mim e confiar o voto. E o que você acha, pensa sobre a renovação na Câmara Municipal de Paracatu, Denis? A renovação ela vai ao encontro exatamente disso, dessa indignação, dessa insatisfação que as pessoas têm com o atual sistema político, com o atual cenário político. Prova disso é que a gente teve uma renovação de praticamente 2/3 da Câmara Municipal. Então isso demonstra que as pessoas não estão satisfeitas, não estão contentes com a forma que a política vem sendo feita. Eu fiquei muito feliz com a renovação, porque eu também sou uma dessas pessoas indignadas e insatisfeita com a forma que a política vem sendo desenvolvida aqui em Paracatu. Denis, nesse ano, né, 2020, teve algumas restrições. Como foi sua campanha, né? Quais dificuldades você encontrou nela? Eu encontrei todas as dificuldades, né? Porque foi a minha primeira participação no cenário político, a primeira vez que eu me candidatei. E esse ano, ainda mais difícil em razão da pandemia. Nós tivemos uma situação restrita, uma situação bem mais diferente dos outros anos. Mas para mim, mesmo assim, tomando os devidos cuidados, com as devidas precauções em relação à pandemia, eu percorri toda a cidade, andei todos os bairros, tive a oportunidade de conversar com muita gente, senti a dificuldade que é realmente uma eleição, porque não é fácil, é uma situação que a gente vê, e falar de política nesse ambiente extremamente desgastado... Esse ano mais desafiador ainda. Mais desafiador ainda, porque a gente já tem a dificuldade de falar de política, que não é fácil você tentar levar para as pessoas, para uma pessoa que está insatisfeita, você chegar falando que você pode ser uma opção para tentar mudar aquele cenário, porque a gente tem andado muito desacreditado. Então falar sobre isso, ainda mais diante da pandemia, onde você não pode reunir pessoas, não pode se abraçar, não pode chegar mais para ter aquele contato maior com as pessoas, se tornou ainda mais difícil de fazer a política nesse ano. Denis, você como vereador eleito, qual é a sua expectativa do trabalho do Legislativo com o Executivo? Vocês já tiveram algumas reuniões, você faz parte, né, do grupo de base do prefeito eleito, o que você espera dessa relação, Denis? Sim, a gente faz parte, sim, caminhei com o prefeito eleito e continuarei, como eu sempre digo, continuarei caminhando enquanto os objetivos do prefeito do executivo forem Paracatu, for para o bem de Paracatu. Enquanto a gente estiver fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo, eu estarei caminhando junto. Eu acho que é indispensável que o Legislativo e o Executivo estejam em harmonia. Tanto é que isso é uma norma constitucional, né? A independência dos poderes, mas de forma harmônica. Os poderes têm que ter uma conversa, os poderes têm que se falar, porque o Executivo ele não caminha sem o Legislativo. E o Legislativo da mesma forma, ele existe único e exclusivamente para fiscalizar o Executivo e para poder trabalhar na elaboração de projetos. E alguns projetos, muitas cobranças do Legislativo, ela tem que existir exatamente em cima do Executivo para que seja atendido e levado a política para quem precisa, que é o povo daqui de Paracatu. Que falha a mesma língua, né, Denis? Que falha a mesma língua. Então é extremamente importante que Executivo e Legislativo possam conversar, mas é extremamente importante também que os poderes se respeitem. Tanto o Legislativo tem que respeitar o Executivo e o Executivo tem que respeitar o Legislativo, porque são poderes distintos e poderes independentes. Sim, Denis, vereador eleito aqui de Paracatu, quais serão os seus pontos principais de atuação para os próximos 4 anos, Denis? As atribuições do vereador, para mim, a principal delas é representar o povo.
Representar o povo é a principal atribuição de um vereador. Como que ele faz isso? O vereador faz legislando e fiscalizando. A legislação hoje a gente tem, a maioria das normas, elas já existem, algumas precisam ser adaptadas. Mas o meu ponto principal de atuação, onde eu pretendo trabalhar mesmo, é na fiscalização. Que eu acredito que uma fiscalização eficiente da Câmara, dos vereadores, ela vai fazer com que a gente tenha uma gestão melhor do dinheiro público e que a gente vai fazer é evitar que o dinheiro seja desviado no meio do caminho. Então, a minha área de atuação, onde eu pretendo atuar bastante, é fazer uma fiscalização bem feita, de forma que a gente possa ter certeza que o dinheiro da nossa cidade, o dinheiro dos nossos impostos, ele está sendo bem empregado, seja em qual área for, mas que ele está sendo empregado em benefício do povo e para o povo. Então, a fiscalização pode ter certeza que é onde eu realmente vou atuar, que é onde eu pretendo debruçar e trabalhar de uma forma eficiente para que a gente não tenha o dissabor de futuramente verificar alguns desvios, algumas coisas que possam vir a acontecer. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a fiscalização ela existe para isso, é para prevenir que isso aconteça. Tem um bom êxito, né, Denis? Exatamente. Então, o meu papel como vereador, que eu pretendo atuar de forma mais intensa, é na parte da fiscalização. Sim, Denis, e agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem, suas considerações finais aos nossos telespectadores que nos acompanham. Dizer que eu sou muito grato a todas as pessoas que confiaram em mim, que acreditaram, que assim como eu acreditaram que a política pode ser diferente, e esse é um dos objetivos que eu tenho, mostrar que a política pode ser diferente, que a política pode realmente ser boa, fazer com que a política seja realmente um instrumento capaz de transformar a vida das pessoas, não apenas de pequenos grupos, e que eu estarei à disposição na Câmara. O mandato, eu estarei ocupando a cadeira na Câmara Municipal, mas o mandato ele não é meu. O mandato ele é do povo de Paracatu. Isso é uma coisa que eu vou levar bastante para os outros vereadores, para que todos entendam que quem senta ali, senta para representar o povo. Nós não sentamos lá para representar os nossos interesses. Então isso é uma coisa que eu vou estar lá à disposição. O gabinete ele vai estar sempre aberto, porque o mandato ele é do povo de Paracatu, ele não é meu. Serei um representante do povo e pode contar comigo para defender tudo aquilo que for certo, tudo aquilo que for justo e tudo aquilo que for de interesse coletivo, porque a gente está lá para defender os interesses coletivos e não apenas os interesses de pequenos grupos. Às vezes as pessoas podem se beneficiar com algumas defesas que a gente possa fazer, mas a gente tem que lembrar que a gente busca sempre o interesse coletivo. E é para isso que eu fui eleito e pode esperar tudo isso de mim. Não esperem de mim um mandato covarde, um mandato que vai se calar diante das omissões, porque não foi para isso que eu fui eleito. Pode esperar de mim um vereador atuante e um vereador sempre de portas abertas para ouvir as demandas da nossa população. Então o gabinete vai estar à disposição e eu espero contar com a participação do povo, que nós precisamos nos envolver mais com política. Então, eu sei que é difícil falar de política e se envolver, mas a gente precisa da população para a gente saber aonde a gente pode ajudar. Então eu estou à disposição e o mandato ele também estará sempre à disposição. Denis, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite, e sempre que chamar, a gente está à disposição para falar sobre o que a gente vai conseguir desenvolver lá na Câmara. Maravilha. Portanto, conversei com o Denis Brasileiro, ele que é vereador eleito aqui em Paracatu.